Fala pessoal, beleza? Voltando aí então para a nossa aula de ventilação mecânica. Nessa aula vou abordar mais com vocês aqui sobre a ventilação propriamente dita, alguns conceitos e modo ventilatório, né? No caso do LevyPet, a gente vai ter o modo de ventilar da pressão e assistida controlada a pressão. Então eu vou falar um pouco deles para vocês, focar principalmente nos conceitos e principalmente em como iniciar, como setar o ventilador aí, para a gente iniciar a ventilação mecânica. Mas tudo isso que a gente viu antes é importante vocês terem entendido tudo, terem consciência sobre isso. A gente vai complementar tudo numa aula prática, que é bem simples. Eu vou mostrar mexendo no ventilador mesmo, mexendo no paciente, posições de intubação, como oxigenar, depois como setar o ventilador na prática. Mas isso aqui é o mais importante, vocês entenderem tudo. Desde a parte de sedação, uso do bloqueador neuromuscular e intubação, tá? Desde monitoração da ventilação mecânica também, beleza? Aí sim a gente vem para ventilação mecânica propriamente dita. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês em relação a indicações para ventilação mecânica. Então, esses cenários, os primeiros cenários aqui, a gente vai ter mais na terapia intensiva. Na anestesia, eu gosto de parafrasear aí, né, o professor Rodrigo Mencalli, que diz que o paciente bem anestesiado é um paciente que precisa ser ventilado ou precisa estar em ventilação mecânica. Eu concordo plenamente, gosto muito de ventilar todos os meus pacientes e acho que é uma coisa ideal. Então, geralmente, na anestesia, é claro, como a gente não tem uma rotina muito grande com bloqueador neuromuscular, eu não uso muito porque eu não consigo lançar a mão do Sugamadex, que é o reversor, eu acabo não usando muito. Porém, a gente sabe que fica fácil instituir ventilação mecânica nos pacientes bem anestesiados. Então, a maioria das vezes eu utilizo. Mas, como que a gente sabe aí que a gente precisa intubar e ventilar esse paciente? Então, uma hipoxemia, um paciente com a pressão arterial de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio ou uma relação PaO2-CO2 menor que 300. Lembra que a gente falou da curva da oxihemoglobina na aula de monitoração? Pois é, aqui que a gente vai entender o porquê que a gente viu aquela curva lá. E aí, pessoal, como que eu vou saber que a minha pressão arterial de oxigênio, né, tá menor que 60? Aí, gente, o correto é a hemogasometria, tá? Mas a gente pode tirar uma base pela saturação, né? Se a gente não tem a rotina e tal, eu não vou ficar aqui pontuando essas coisas com vocês, mas não é o ideal. O ideal é a hemogasometria, tá? Hipoventilação, então CO2 acima de 60, aqui já trabalharia com CO2 acima de 45, tá? E o esforço respiratório excessivo ou apneia ou bradipneia. Já pegaram aquele paciente taquipneico que não para, que às vezes está debilitado ou tem algum problema? A partir do momento que a gente trata esse paciente, talvez ele esteja em acidose metabólica, né, tentando fazer uma alcalose respiratória, ou talvez esteja com dor, ou dificuldade respiratória mesmo por lesões em costela, tórax no geral. Então, primeiro tratar essas causas de base. E aí, dependendo do esforço desse paciente, é até indicado colocar na ventilação mecânica. Ou o paciente em apneia, ou bradipneia, né, fazendo uma hipoventilação. Aí. Então, geralmente, esses são os cenários. Porém, como eu falei para vocês, na anestesia, no meu caso, geralmente eu utilizo em todos os pacientes. Quando bem anestesiado, a gente consegue instituir de forma tranquila. E um ponto aqui. Como você consegue instituir sem fazer bloqueador neuromuscular e tal? Gente, geralmente o paciente anestesiado,
o paciente vai hipoventilar, ele vai ter o CO2 um pouco aumentado, certo? A partir do momento que a gente consegue instituir a ventilação mecânica, isso é mais um feeling de anestesia e sedação ali. Por exemplo, o paciente que está brigando um pouquinho, está com o CO2 um pouquinho alto, faça um gole de ketamina, por exemplo, vai fazer uma apneia transitória, eu instituo a ventilação e a partir daí eu diminuo o CO2 do paciente. Diminuindo o CO2 do paciente, ele não tem estímulos mais de baroreceptores, que são receptores que vão ativar a neve respiratória, basicamente. Então, a partir do momento que eu tenho um CO2 diminuído, um CO2 dentro da normalidade, meus baroreceptores não vão ativar a neve respiratória, o paciente não vai ter esse instinto inspiratório, não vai brigar mais com o ventilador. Isso geralmente acontece, é bem tranquilo, tá? Então, só recapitulando, a partir do momento que eu, na ventilação mecânica, normalizo o CO2, dificilmente a gente vai ter esse esforço respiratório do paciente. Aí, é claro, no decorrer da cirurgia, ele pode sentir, pode superficializar e vai mudar a conversa, tá? Mas, basicamente é isso. É isso até que nos faz ter o instinto de respirar, aquela agonia de respirar, por exemplo, quando a gente está embaixo d'água. Né? Na verdade, não é a falta de oxigênio, porque vocês lembram lá da curva da oxihemoglobina? A curva da oxihemoglobina me permite uma PaO2 de até 65 por aí, que minha saturação vai estar normal, principalmente se eu estou rígido. O que instiga mesmo a gente fazer uma inspiração ou respirar logo, voltar para a superfície para poder respirar, é exatamente o CO2. Exatamente o CO2. Um CO2 muito alto, estimula muito o baroreceptor e o organismo precisa inspirar. Beleza? Então, antes de começarmos aí, a gente precisa falar desse conceito de ventilação e perfusão. Basicamente, para que um alvéolo seja viável, eu preciso que ele esteja como esse alvéolo do centro aqui. Uma boa ventilação e perfusão, ou seja, ele está bem areado, eu não tenho nenhum problema aqui, um ventilador, um alvéolo que está recebendo o volume corrente adequado. E também tem uma perfusão adequada, ou seja, sangue venoso para sangue arterial nos capilares aqui, fazendo uma troca ideal, certo? E aí eu tenho um sangue aqui, ó, acompanha o mouse, PaO2 101, PCO2 normal, saturação normal, conteúdo arterial normal. Beleza? Vamos mudar o cenário agora. Vamos para esse paciente aqui, ó, que tem uma obstrução. O paciente tem uma bronquopneumonia ou um edema nesse alvéolo, o alvéolo está pouco areado, não tem uma ventilação adequada, certo? Então, esse alvéolo aqui está obstruído, ele vai ter, não vai ventilar direito, então o que vai acontecer? Não vai ter uma troca adequada aqui, ou seja, o organismo vai trazer CO2, mas não vai trocar e também não vai levar oxigênio. Então a gente tem esse cenário aqui, ó, PaO2 diminuída, 40, PCO2 alta ainda, certo? E a saturação de oxigênio diminuída, que a gente tem aí baixa ventilação. Do contrário, também é perigoso o paciente que tem uma perfusão diminuída. Então esse alvéolo aqui está areado, ó, não tem nenhuma obstrução, mas ele tem uma perfusão diminuída. Por quê? Pode ser por conta de um tromboembolismo, por exemplo. Perdão. Pode ser por conta de um tromboembolismo. Então eu tenho aí, ó, um paciente que, apesar de ter, né, uma ventilação adequada, não faz troca de forma adequada, acaba diminuindo aí o fluxo sanguíneo aqui. E aí a gente tem um sangue, ó, com a PaO2 aumentada, né, PaO2 boa,
mais um CO2 diminuído. A saturação legal, mais o CO2 diminuído. Lembra que eu falei para vocês que a saturação de oxigênio não é padrão ouro para a gente diagnosticar essas coisas? Exatamente por isso. Percebe isso aqui, ó, que eu tenho uma PaO2 normal, uma saturação normal. Estou fazendo uma ventilação adequada para o meu paciente. Porém, ele tem um tromboembolismo pulmonar, o CO2 dele não faz troca, o CO2 está diminuído. Entendeu? Então, vou ter problemas aí. Tá? Então, a gente sabe aqui no final, ó, que esse sangue arterial vai se misturar. Vai sair, voltar para o átrio esquerdo misturado. Vai voltar geralmente nessa realidade aqui, ó, PaO2 60, CO2 ainda na normalidade, né, um pouquinho aumentado na verdade. Na verdade aqui 45 na hemogaso, né, na artéria. 91 de saturação, né, conteúdo arterial aí normal. Tá bom, gente? Então, para vocês entenderem esse contexto, a gente pode ter essa realidade, pode ter vários alvéolos assim, pode ter vários assim e vários assim. Ou a gente pode ter só assim, ou a gente pode ter 70% assim, 70% assim, enfim. Então, é uma coisa que a gente precisa entender antes de entrar nesses conceitos de ventilação. E o que podem causar esses prejuízos na ventilação e perfusão? Então, doenças do parênquima pulmonar que vão prejudicar a ventilação, pneumonias crônicas, pneumonias agudas, edema pulmonar, trauma que pode gerar contusão pulmonar. Doenças que diminuem o débito cardíaco, que aí vão prejudicar a perfusão, tá? Não só isso também, mas ó, os problemas cardíacos no geral, né? Aumento da resistência vascular sistêmica, tromboembolismo pulmonar, que daí vai diminuir a perfusão pulmonar, não o débito cardíaco propriamente dito. Enfim, são vários problemas que a gente pode ter aí que podem causar prejuízo na ventilação e perfusão. E aí a gente vai para os módulos ventilatórios. Os módulos ventilatórios são inúmeros. Tem vários módulos ventilatórios. A gente vai falar basicamente mais aqui de 3, né, que são os mais utilizados, que é o controlado a pressão, controlada a volume e assistida controlada a pressão ou a volume. Basicamente, controlada a pressão é onde eu utilizar no LEVEPET, por exemplo, é onde eu vou instituir uma pressão mínima naquela via aérea. Meu ventilador vai mandar aquela pressão. A partir do momento que atingir aquela pressão, ele vai manter um tempo de pausa, fazer um platô e diminuir essa pressão. Tá? Controlado a volume, eu vou instituir um volume prévio, ele vai mandar o volume, atingir o volume e diminuir o volume corrente. Pontos positivos, pontos negativos. Controlada a pressão, a gente consegue ter aí um cuidado maior em relação ao pulmão, por exemplo. Tem um paciente que tem uma contusão pulmonar importante. Se eu calcular o volume corrente para esse paciente de acordo com o peso dele, provavelmente eu vou estourar esse pulmão, porque ele tem um pulmão menor. Porque o pulmão dele está parcialmente doente. Então, tratar essa ventilação controlada a volume é um pouco ruim. Então, melhor fazer a pressão. Por quê? Quando eu instituo uma pressão, a partir do momento que ele mandar a pressão, por mais que o pulmão esteja diminuído, ele vai atingir a pressão mais rápido e ele vai controlar o volume consequentemente. Então, eu não vou atingir uma pressão teto lá. E aí, consequentemente, eu não vou fazer lesão pulmonar. Agora, se eu mandar o volume, independentemente do tamanho do pulmão, meu ventilador vai mandar o volume que eu coloquei na máquina. E aí eu posso gerar alguns problemas nesse contexto. Tá? Assistida controlada, basicamente, é um modo que ele é dependente de ser a pressão ou a volume, independentemente disso, eu instituo uma frequência respiratória mínima e uma sensibilidade, um grau de sensibilidade.
A partir do momento que o paciente inspirar, o ventilador acaba ajudando o paciente a fazer esse ciclo. Ou, se eu coloco uma frequência respiratória mínima e esse paciente não respira dentro dos tempos certos para fazer essa frequência respiratória mínima em minutos, o ventilador faz a ventilação por mim. Basicamente é isso. Então, na ventilação controlada da pressão, o que a gente tem que tomar cuidado? Na redução da complacência pulmonar e torácica, a menor entrega de volume. Então, o que pode reduzir minha complacência pulmonar, torácica? Pulmonar, basicamente, lesões no geral no pulmão. Posso ter um pneumotórax hipertensivo. Posso ter edema. E aí eu vou diminuir essa complacência pulmonar. Torácica, o paciente obeso, os pacientes muito grandes vão ter uma complacência diminuída. Então, esse paciente precisa de um volume um pouco maior, de uma pressão um pouco maior, para que eu atinja uma complacência adequada, para que eu entregue um volume corrente adequado. E o aumento da complacência pulmonar, consequentemente, pode gerar maior entrega de volume corrente e causar um risco de lesão induzida pelo ventilador. A gente colocou o gatinho aqui porque, por exemplo, os gatos são os pacientes que têm um tórax bem menor, bem leves. Geralmente os gatos não são muito obesos. Então eu tenho um paciente com uma complacência bem tranquila, uma resistência bem tranquila, uma via aérea que não vai precisar de muita pressão para fazer uma ventilação adequada. Por isso que a gente usa uma pressão menor para eles, pelo menos para iniciar a ventilação. Pacientes que eu não tenho um tórax bem fininho, uma musculatura bem fina, um tórax não tão pesado, não é um paciente obeso, não é um paciente que vai gerar aí grandes problemas para o ventilador, então eu consigo trabalhar com uma pressão normal. E aí, um ponto positivo, apesar de trabalhar com ventilação controlada da pressão, é que o ventilador indique aí a volumetria, ou seja, indique volume corrente para a gente. A partir daí, a nossa segurança está garantida. Imagine, eu tenho um pulmão doente e avalio esse pulmão através de uma tomografia, por exemplo. Eu tenho 75% desse pulmão viável. Eu sei que o volume corrente desse paciente é X, eu vou diminuir 75% disso para eu usar na ventilação, no meu ventilador. Certo? E se o ventilador entrega esse volume, concorda comigo que aumenta essa segurança? Então, nesse caso, eu tenho aí um volume corrente indicado. Eu consigo ter uma segurança maior. Eu sei o tanto de volume que eu estou mandando, apesar de estar ventilando a pressão. Tá? Então, na ventilação controlada da pressão, geralmente a gente faz os ajustes da pressão de platô de 10 a 15 centímetros para cães, 10 a 15 centímetros de água em cães, de 7 a 10. Gente, primeira coisa, é importante vocês entenderem aqui que isso é algo descrito. E que na medicina veterinária nós não temos muitas coisas tão comprovadas cientificamente. Então a gente acaba extrapolando algumas coisas da medicina. Eu geralmente seto o meu ventilador dentro dessa indicação, tá? Mas eu trabalho, às vezes, com pressões maiores. Por exemplo, às vezes eu tenho um cão, 15 quilos, comecei com uma pressão de 10, uma PIP de 3, de 4, e esse paciente está com o CO2 aumentado, aí hipoventilando, eu vou aumentar a minha pressão de platô e vou aumentar a minha PIP, talvez recrutar esse pulmão. Ou aumentar a minha pressão de platô aí, para que eu tenha um aumento do volume corrente, consequentemente, diminuição do meu CO2. Cuidados que eu tenho que tomar, eu vou falar um pouco mais para frente também.
a gente mexe um pouco no retorno venoso quando a gente aumenta essa pressão dentro do tórax. Então, gente, pode ser que alguns pacientes diminuam o débito cardíaco e, consequentemente, fiquem hipotensos nesse manejo de aumento de pressão, aumento de PIP. É importante tomarmos cuidado, tratar essa pressão arterial de forma correta também, tá? Sempre. Então essa é a telinha do ventilador que a gente vai ver lá, ó. Aqui à direita a gente vê platô, que é a pressão que eu instituí aqui no começo, né? PIP 4, a PIP é a pressão que eu instituí ali, pressão que eu instituí na minha válvula de PIP lá na VUP, né? Na válvula VUP, no começo do equipamento. Volume corrente, ele vai me entregar aqui, ó, isso aqui eu não consigo controlar, tá? Mas o volume corrente está aqui, ó, ele está me entregando o que ele está fazendo de volume corrente do paciente. Provavelmente esse paciente está aqui. É um paciente aí de 10, 12 quilos, fazendo 120 de volume corrente, tá? Frequência respiratória, ele vai me entregar aqui, ó, também, tá? E a FiO2, que é outra coisa bem interessante também, que vai me entregar aqui, tanto que está fazendo de FiO2, também aqui na barrinha, que eu posso avaliar a FiO2. Beleza? Então, ventilação controlada a volume. Aqui eu ajusto o volume corrente. O volume corrente pré-estabelecido, eu coloco lá, paciente 10 quilos. Então, eu sei que eu vou utilizar de 10 a 15 ml, de 10 a 15 ml quilo. Vou estabelecer lá 100 ml. Vou estabelecer o fluxo respiratório. E aí ele vai ser entregue independentemente da complacência. Beleza? Um pouquinho mais complicado, mas geralmente o paciente rígido eu consigo utilizar muito tranquilo. Então esses são os valores, ó, de 10 a 15 ml quilo, tá? E aí a gente entra na ventilação protetora. Na ventilação protetora é um conceito que eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente trabalha geralmente com volume menor. Coloquei isso daqui na ventilação controlada a volume, mas a gente usa lá na ventilação controlada da pressão. Lembra que eu falei para vocês que o ventilador ele entrega esse volume para a gente? Então, a gente consegue visualizar isso lá. Beleza? Então, gente, a pressão inspiratória, lá na ventilação controlada da pressão. O que eu preciso tomar cuidado? Pacientes com lesão grave de parênquima pulmonar. Geralmente, esse paciente vai precisar de uma pressão inspiratória maior. Vocês conseguem entender isso? O que acontece? Eu tenho um pulmão desse tamanho e ele tem uma lesão de parênquima pulmonar. Então, ele tem uma lesão aí, meu parênquima pulmonar diminuiu de tamanho. Agora ele é assim. O pulmão que era assim, agora é assim. Concorda comigo que a pressão aqui dentro é maior do que assim? É meio confuso, mas é o mesmo conceito daquela aula de monitoração anestésica que eu falei da mangueira, do débito cardíaco, da resistência vascular sistêmica. Quanto maior o vaso, menor a pressão. Mesma coisa o pulmão. Quanto maior o pulmão, menor a pressão. Quanto menor o pulmão, maior a pressão. Então, quando tem uma lesão grave de parênquima pulmonar, a gente vai observar que essa pressão inspiratória vai ser maior. Eu vou precisar trabalhar com uma pressão inspiratória um pouco maior, talvez, para vencer essa pressão, essa resistência. Tá? O outro ponto também é o broncoespasmo, a broncoconstrição. Quando eu tenho uma resistência de via aérea aumentada, ou seja, eu tenho um paciente broncoconstrito, ou seja, o meu ar vai ter mais dificuldade para sair, porque o bronco que era desse tamanho agora está desse tamanho. Então eu vou ter uma dificuldade maior do ar sair. E aí eu tenho que trabalhar com uma pressão inspiratória maior.
Por isso que é um pouco relativo a gente bater o martelo e falar, ó, então eu vou utilizar 10 a 15 milímetros de mercúrio, engato 7 a 10. Tá? Eu vou mostrar alguns outros parâmetros que a gente consegue avaliar nesse momento, tá bom? E não ficar de mãos atadas aí, pra gente só ficar nesse parâmetro, só ficar avaliando isso, tá bom? E a relação inversa com o aumento da pressão é o retorno venoso. Lembra que eu falei para vocês lá que quando eu aumento a pressão dentro do tórax, ou seja, se eu aumento a pressão pulmonar, o pulmão vai pressionar um pouco o meu coração, então vai diminuir meu retorno venoso, vai cair meu débito cardíaco. Então tomem cuidado com isso, tá? A gente precisa talvez, se eu não consigo diminuir minha pressão expiratória, vou avaliar os outros parâmetros que eu falei para vocês e vou tratar a pressão arterial. Talvez um vasoconstritor, talvez um cronotrópico positivo, talvez um inotrópico positivo. Tudo vai depender do paciente. Ainda falando de pressão expiratória, vou falar para vocês sobre o conceito da ventilação protetora. Então, o que eu quero que vocês observem aqui nessa imagem? Aqui nós temos um pulmão conhecido como baby lung, né? Pulmãozinho ali de bebê. Tem um pulmão normal, que seria toda essa área aqui do mouse, ó. Vou passar mais uma vez para vocês observarem. Mesma coisa do outro lado. Mas essa área areada do pulmão é apenas áreas mais escuras, essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Imagina, gente, trabalhar com esse paciente com uma pressão expiratória como um paciente rígido. A gente vai fazer um volume muito aumentado. Ou imagina trabalhar com o volume desse paciente. Instituir o volume nele e vamos fazer o que tem que fazer. Com certeza eu vou lesionar esse pulmão. Por quê? Olha só o tamanhozinho da área areada desse pulmão. Olha só isso. Então eu vou ter grandes problemas. Então esse é o conceito de baby lung, é o pulmão que está lesionado, que tem apenas partes dele areado. E aí eu preciso ter cuidado com esses pulmões. Eu preciso trabalhar com uma ventilação protetora. Por quê? Primeiro ponto, se eu trabalho com uma ventilação normal, num curto período de tempo eu vou ter uma distensão alveolar muito alta. E aí eu vou ter um alvéolo se rompendo, ou um alvéolo com o tempo fazendo mais atelectasia por conta de processo inflamatório, e eu vou ter uma piora no quadro de desfecho clínico desse paciente. Então por isso que nesses casos, geralmente a gente usa a ventilação protetora, que nada mais é do que utilizar 6 a 8 ml quilo. Do paciente rígido, né, aquele paciente que, por mais que não seja rígido, mas tem um pulmão rígido, a gente vai trabalhar de maneira normal, geralmente nos pacientes aí com um volume de 10 a 15, tá? Um outro conceito seria a PIP, que nada mais é do que a pressão positiva na expiração. Então, basicamente, a PIP é aquilo que fica de ar dentro do nosso pulmão no final da expiração. Então, se você fizer aí onde você está assistindo aí, ó, fizer toda a sua expiração, ao final dela ainda vai ficar resíduo de ar, vai ficar uma pressão de ar lá dentro. Porque os alvéolos, eles não podem colabar, eles têm que ficar ainda abertos, ainda que levemente tem que ficar aberto. Então a gente faz inspiração, expiração. Eu ainda tenho ar dentro do meu pulmão. Esse ar é a pressão positiva na expiração. Então vou fazer com a minha mão aqui, ó. Meu pulmão tá assim. Ele faz, eu inspiro, expiro. Repare que o meu pulmão aqui não fechou. O que está segurando esse pulmão aberto ainda? É a minha PIP.
a minha pressão positiva na expiração. E eu trabalho com ela, se a gente for ver ali, ó, no que tem descrito, né, de base, a gente tem uma PIP de 1 a 5 centímetros de água. Mas a gente sabe que a gente pode chegar até 8 no paciente rígido, tá? Eu geralmente começo com essa PIP entre 4 e 5 já. E existe uma outra maneira de monitorar essa PIP, essa pressão, para que eu tenha ideia se eu estou fazendo lesão no meu pulmão ou não, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, o que pode gerar problema aí para PIP? Uso inadvertido, barotrauma. Se fizer uma PIP muito alta, eu posso fazer barotrauma. Tem relação inversa também com o retorno venoso, ou seja, imagina lá no tórax, está acostumado com o pulmão que faz isso aqui, ó. Agora meu pulmão faz isso aqui, ó. Diminui só um pouquinho. Antes ele fazia isso aqui, agora ele faz isso. Então estou com a PIP alta. O que vai acontecer com o meu retorno venoso? Vai cair. Tá bom? E aí a gente tem aí o parâmetro de PIP, de 1 a 5 centímetros de água. Então vamos lá para vocês entenderem. Pressão positiva ao final da expiração previne colapamento alveolar. Então, o que é o colapamento alveolar? Aqui eu tenho um alvéolo colapado, aqui eu tenho um alvéolo comprometido por consolidação ou fluido alveolar, e aqui o capilar pulmonar. O ar não vai conseguir entrar nesse alvéolo aqui, porque ele está colapado, certo? Mesma coisa nesse, porque ele tem líquido, ele não está colapado, o ar vai entrar, mas ele não vai conseguir fazer troca, porque eu preciso das paredes aqui para fazer a troca com o capilar. E não vai conseguir fazer. Então, basicamente a PIP vem para quê? Para a gente conseguir recrutar esse alvéolo, manter ele aberto por um tempo e depois diminuir a pressão dele, ou também manter ele aberto durante todo o procedimento, para que a gente não faça que esse alvéolo aumente o tamanho na inspiração e feche na expiração. Aumente o tamanho na inspiração e feche na expiração, porque isso vai causar lesão alveolar. Com o tempo, esse alvéolo vai ter derramamento de líquido inflamatório, diminuição da produção de surfactante, consequentemente um alvéolo atelectásico, ou até mesmo um shunt pulmonar, se isso for em grande escala no pulmão. Tem os riscos, tem os benefícios com a PIP, mas tudo vai ser monitorado. Eu consigo monitorar isso. E eu consigo saber se estou fazendo uma PIP adequada ou não. Tudo isso quem vai me dizer é o paciente. Não adianta eu olhar lá na tabela. Esse paciente ele precisa 3, 4 de PIP, ele precisa de uma pressão respiratória de 10. Vou colocar aqui. E não olhar meu monitor. Não adianta também eu fazer tudo isso, olhar o monitor, mas olhar só minha capnografia, trabalhar só com a capnografia baixa. Mas e aí, se eu diminuir o retorno venoso desse paciente, deixar ele hipotenso? Também não é ideal. Então eu tenho que olhar o paciente como um todo. Vocês precisam olhar o paciente como um todo e ver o que o paciente está dizendo para vocês. CO2 está diminuído, minha PIP está 5, minha pressão respiratória está 15. Vou baixar minha pressão respiratória então, vou baixar minha PIP então. PIP para 4, pressão expiratória para 14. Vou ver, melhorou? CO2 normalizou agora, beleza, só que meu paciente está hipotenso. Vou olhar lá o síntoma em cisura dicrótica. Está vasoconstrito? Tá. Como está a frequência cardíaca? Está 30 e 40. Opa, então dá para mim aumentar um pouco essa frequência cardíaca. A frequência cardíaca está normal, está vasoconstrito, está hipotenso. Então provavelmente é volume débito cardíaco. Talvez a minha pressão intratorácica está muito alta. Então eu estou diminuindo o retorno venoso. Então eu vou ter que diminuir essa pressão, talvez deixar esse CO2 chegar em 40 ao invés de 30, 40, para que eu consiga melhorar o retorno venoso desse paciente. E a outra coisa, que eu posso diminuir o CO2, porque assim eu aumento o volume minuto, que é aquilo que meu pulmão vai receber de volume dentro de 1 minuto.
eu aumento a frequência respiratória. Então, por exemplo, é colocar na balança ali, aumenta um pouco aqui, aumenta um pouco ali, vou avaliando o paciente. Ah, tem uma pressão muito alta, uma PIP muito alta, mas o paciente está com CO2 de 45, 46. O que eu faço? Não quero aumentar mais porque eu estou com medo dele ficar hipotenso. Aumenta a frequência respiratória. Vai para 20, 22, 23. Provavelmente você vai aumentar o volume minuto e diminuir o CO2. Tá. Essa imagem que eu coloquei para vocês entenderem, ó, isso que a gente não quer que aconteça com o pulmão, que ele fique totalmente zerado, sem pressão dentro, e aí ele vai ficar causando lesões dos alvéolos. Se a gente observar aqui, ó, a gente vê o movimento diafragma e arco intercostais, mas eles não se fecham 100%, o pulmão ainda fica 100% areado. E isso vai gerar aí problemas no retorno venoso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E o que é assim, padrão ouro para eu avaliar esse ponto máximo de pressão, ponto máximo de PIP? Até onde eu posso chegar? Meu driving pressure. É importante a gente saber que não existe um trabalho que certificou essa monitoração em animais. Porém, trabalhos em humanos mostraram que a avaliação do drive pressure é ideal numa ventilação mecânica. Lembra que eu falei para vocês assim: posso aumentar a PIP, posso aumentar a pressão do pulmão, talvez um baby lung, mas então eu estou vendo o volume ali, mas até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Quem vai me dizer é drive pressure. Se eu tenho um paciente com lesão alveolar, por exemplo, até onde eu posso estender esse alvéolo desse paciente? Quem vai me dizer isso é a drive pressure. O que a gente avalia no drive pressure? A gente pega a pressão inspiratória, no caso da pressão, da ventilação controlada da pressão, platô, certo? Então, platô menos PIP. Esse é a fórmula do meu drive pressure, que geralmente para cães ali tem que ficar entre 10 e 15. Para cães não, no caso para os humanos, né? De 10 e 15, de 10 a 15, o ideal. Tem o paciente normocapnia, normotenso, ventilação legal, mas ele está com drive pressure diminuído, ele está com 7, 8 de drive, tranquilo, tá? Tem o paciente ao contrário, hipercapnia, eu preciso aumentar esse volume corrente, preciso aumentar o volume minuto, então eu aumento um pouco da frequência, aumento um pouco da pressão expiratória e normalizo a minha PIP entre 4 e 5 ali. Normalizou, o capnógrafo tá legal, tá tudo certo. Vou pegar minha pressão expiratória que eu estou usando, diminuir pela PIP e ver se está dentro do parâmetro. Se tiver muito alto, provavelmente eu tenha outros problemas, tá? Mas dificilmente, ou problemas pulmonares no geral, tá? Mas o drive pressure vai me dizer, ó, você pode chegar até aí com essa PIP, tá? Cheguei com uma PIP de 5 lá. Eu sei que com uma PIP de 5, eu posso chegar até com uma PIP de uma pressão respiratória de 20, porque daí eu vou ter uma PIP de 15, uma drive pressure de 15, certo? Então, é um parâmetro a mais para a gente avaliar. O que eu vou olhar? CO2, pressão arterial, saturação de oxigênio, se eu tiver hemogasometria e drive pressure. Vou olhar minha curva de fluxo, minha curva de pressão, ver se está tudo ok também, porque às vezes eu tenho algum problema no aparelho em si, tá? Mas o drive pressure vai ser um dos principais aí. Eu vou mostrar só esse trabalhinho para vocês aqui, foi publicado no New England, né? Uma das revistas mais bem conceituadas do mundo aí na parte
de saúde. Então esse trabalho aqui, eles basicamente testaram aí drive pressure, né, em síndromes respiratórias no geral. O que eles chegaram à conclusão? Então aqui em cima, ó, a gente vai avaliar pressão, tá? E aqui embaixo, mortalidade. Nesses pacientes, os primeiros pacientes aqui, eles deixaram a PIP em 10, então acompanha o mouse aqui. Os pacientes receberam a PIP em 10, sempre em 10, e foram aumentando a pressão expiratória desses pacientes, para fazer o recrutamento alveolar, ou diminuir CO2, ou melhorar o volume minuto ali e tudo mais. E o desfecho desses pacientes aqui, ó, foi maior, foi aumentando aí a mortalidade desses pacientes, certo? Nos pacientes B, eles aumentaram junto, então eles colocaram uma PIP de 5, uma pressão expiratória de 20 e foram aumentando gradativamente, ó. E aqui eles observaram uma taxa de mortalidade que se manteve, não teve um aumento na taxa de mortalidade desses pacientes. E nesse outro, eles mantiveram a pressão normal, sempre no mesmo valor, e foram aumentando apenas a PIP, ou seja, diminuindo aí, né, o drive pressure desses pacientes. E aí eles observaram que a taxa de mortalidade diminuiu. Então, é um conceito muito legal, algo que a gente precisa colocar na nossa rotina sempre e avaliar. FiO2 e atelectasia, outra coisa muito importante. Esse trabalho de 2017 avaliou possíveis lesões aí por excesso de oxigênio, de concentração de oxigênio pulmonar, na anestesia, com pacientes em cães da ventilação mecânica. E eles observaram que os pacientes que recebiam aí oxigênio 100% tinham mais lesões pulmonares ou mais atelectasia que os pacientes com a FiO2 controlada. Então essa é a grande importância do paciente que utiliza do controle de FiO2. Provavelmente no paciente rígido, em poucas horas de cirurgia, a gente não vai ter tanto problema, mas é muito importante no paciente, naquela cirurgia mais demorada, naquela cirurgia que a gente precisa de um tempo maior, o controle de FiO2. A gente sabe, né, foi visto aqui nesse trabalho aqui, a hiperóxia é prejudicial, que o alvéolo é lesionado por conta do excesso de oxigênio, e trabalhar com essa saturação entre 95 e 98 é ideal. E a gente consegue fazer isso com a FiO2. Como que eu consigo? Lembra que eu falei para vocês? Diminuir o CO2, a gente entra naquela curva da oxihemoglobina lá e diminui a pressão parcial de oxigênio na artéria. E a gente vai controlando a saturação de oxigênio de acordo com o que a gente quer, controlando a FiO2. É claro, tudo depende do volume em si, né? Depois de instituir uma pressão adequada, PIP adequada e tal, mas a gente consegue ali controlar na FiO2 isso daí. Isso é benéfico para o paciente. Então ali, ó, o monitor, o ventilador, só para vocês terem uma noção, eu vou trabalhar com a FiO2 aqui, ó. Então eu vou reduzir a FiO2 no fluxômetro do cilindro e ela vai diminuir os valores aqui ou aumentando de acordo com o que eu quero fazer nessa região aqui, nessa barra. E aqui eu tenho o valor numérico da FiO2 em porcentagem, né? Quantos por cento que eu estou mandando de oxigênio inspirado. E agora a gente vai chegar aí nos ajustes ventilatórios. Então, basicamente, o que eu peço para vocês aqui? Perdão. O que eu peço para vocês aqui, gente? Não se prendam tanto a isso aqui, mas tenham isso como base. Então, a FiO2 de 35 a 60, uma FiO2 de 35 a 60, geralmente eu começo com a FiO2 de 40 aqui e vou ajustando depois.
Volume corrente de 8 a 10 ml quilo, a gente não vai conseguir controlar isso agora no ventilador, né? E frequência respiratória de 10 a 20. Geralmente, dependendo do paciente, eu começo com essa frequência respiratória em 15 e vou aumentando se necessário. Relação I1 para 2, PIP 1 a 5 centímetros de água, geralmente eu começo com essa PIP em 4 ou 5, tá? Geralmente, já deixo em 4 ou 5, dificilmente a gente vai precisar diminuir disso. A partir do momento que a gente não quiser mexer muito no hemodinâmico do paciente, pode ser que isso seja benéfico, tá? Mas é importante entender o contexto e por que a gente quer fazer isso. Pressão respiratória em cães 10 a 15, gatos 7 a 10. Como eu falei para vocês, gato no geral, gente, eu utilizo 7 no começo, 7, 8 para começar, e cães geralmente 10. Aí a gente vai trabalhando aí à medida que vai instituindo a ventilação, olhando o CO2 e tudo mais. E o drive pressure indicado até 10, tá? Mas é importante a gente entender também que não é algo comprovadamente em cães e gatos, não é comprovado em cães e gatos, mas é algo que eu gosto de utilizar, que dá muito certo, a gente sabe que realmente faz todo sentido, e é importante a gente ter isso na cabeça também. Então, o que eu vou fazer? Qual o CO2 que eu vou iniciar, a primeira coisa? Qual o tamanho do paciente? Peso predito. Então, se o paciente é um paciente muito obeso, eu pego lá, sei lá, eu já peguei um poodle semana passada, um poodle de 18 quilos. Vou fazer uma mastectomia. O paciente era extremamente obeso. Eu não vou trabalhar com volume corrente para ela de 18 quilos. Eu vou trabalhar com peso predito. Quanto que uma poodle deveria pesar pelo tamanho dela e tal? Talvez ela era um pouco maior, uma poodle um pouco maior assim. Então, não era aquelas poodles pequenininhas. Então, eu acredito que ela deveria pesar uns 10, 12 quilos assim. Então, eu trabalhei com esse volume corrente. Então, é importante ter em mente esse peso predito também, tá? Não dá pra gente pegar um gato muito obeso aí de 5, 6 quilos, um siamês uns 5, 6 quilos, e trabalhar com volume corrente para 6 quilos. Vou trabalhar com peso predito, porque apesar do paciente ser gordo, obeso, eu tenho um pulmão do mesmo tamanho, o pulmão não vai aumentar o tamanho, tá? E aí a gente acaba aumentando o drive pressure se a gente aumentar essa pressão, esse volume corrente aí, tá? Como está a complacência pulmonar? Tem uma lesão, tem um tórax muito pesado, é um ROT 30 quilos, por exemplo. Então, geralmente eu vou ter que trabalhar com uma pressão um pouco maior para instituir um volume adequado. O paciente tem sinais que indiquem a atelectasia? Mesma coisa. Tem alguma lesão, o paciente é obeso, ele pode ter já, esses pacientes obesos geralmente têm um pouco de atelectasia já. Paciente que tem alguma lesão pulmonar, tem algum problema pulmonar crônico, uma pneumonia, pneumopatia, por exemplo. Entendeu? E aí eu vou instituir tudo isso através dessas perguntas. Então, eu vou ajustar a frequência respiratória com base no paciente. Então, geralmente de 10 a 20 movimentos por minuto. Eu geralmente começo com 15 e 20 já, tá? Ajuste a pressão respiratória com base no peso predito. Complacência. Então, peso predito, mais ou menos. Então, vou ajustar a pressão. É um gatinho bem levinho, 2 quilos, magrinho. Eu vou colocar uma PIP de 3, uma PIP de 4, 5 e trabalhar com uma pressão de 7. E aí vou avaliar ele. E aí vou aumentando. Tá? Pressão máxima de via aérea, que é aquela put-off do ventilador, que é aquela pressão máxima. Ou seja, a partir do momento que for atingida aquela pressão, o ventilador vai tirar da via aérea, vai colocar no ar ambiente essa pressão. E eu geralmente deixo essa pressão máxima entre 30 e 40. Porque às vezes o ventilador está fazendo um ciclo inspiratório, o paciente acaba brigando. E essa força que o paciente exerce contra o ventilador aumenta a pressão da via aérea. E aí o ventilador acaba, por segurança, retirando essa pressão para não fazer nenhuma lesão. Então eu geralmente trabalho com 30 a 40 essa pressão máxima de via aérea.
Bom, é isso. Próxima aula a gente vai falar um pouco de curvas e loopings, assim, vou pegar o simulador rapidinho para mostrar para vocês e espero que tenham gostado. Muito obrigado.